Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui para a nossa meditação no dia de hoje, uns versículos aqui em João 8, e depois eu vou ler Daniel 5. Ontem eu fiquei prestando bastante atenção no que o pastor Fernando Takayama estava dizendo, e tirando a parte do professor, né, tinha ali uma parte espiritual muito interessante, né? Onde o Senhor, ele dizia que o Senhor fala usando símbolo. Às vezes a gente lê uma coisa, mas na verdade aquilo ali, quando a gente vê com os olhos espirituais, quer dizer outra coisa. Então, irmãos, vamos ler aqui em João 8, a partir do versículo 1, né, que fala da mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Agora eu quero ler uma passagem, uns versículos aqui em Daniel 5, a partir do versículo 1. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata de Nabucodonosor, seu pai. Tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte dos castiçal, na estucada parede no palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram um no outro. Até aqui. Amém? Então, irmãos, nós vemos aqui esse rei. Primeira coisa errada que eles fizeram, eles saquearam a casa de Deus. Eles não tiveram respeito para as coisas de Deus. Então ele fez aquele banquete, né, com os seus chefes, seus maiorais, né? E nós sabemos pela história que as festanças desses reis, na verdade, era uma grande orgia, né? Isso durava dias, né, semanas, muitos dias. E ficava ali no meio daqueles deuses, né, feito pelas mãos dos homens. E eles pegaram os utensílios da casa do Senhor, as coisas consagradas ao Senhor, e ficaram ali bebendo e festejando e debochando do Senhor Jesus. E nós vemos que aqui depois, o que aconteceu? O rei estava bêbado já estava todo... Aí ele viu uma mão como que mão de homem escrevendo na parede, a respeito dele. Pelo que ele fez, ele ia morrer. O que estava escrito ali na parede é que ele ia morrer, e ele morreu.
Se nós lermos o livro de Daniel, nós vamos entender que não só escreveu, como ele morreu. Ali foi decretado, mas foi por causa do desrespeito, foi por causa do que ele fez com as coisas de Deus. Então, as coisas de Deus, para nós, elas são muito sérias. Elas são santas. As coisas de Deus não é para ser misturada com outras coisas, para ser usada de qualquer maneira. Quando nós falamos das coisas de Deus, nós temos que ter uma reverência, temos que ter um respeito pelas coisas de Deus. Então, irmãos, eles não tiveram nada disso. E ali foi decretada a morte desse rei. E realmente ele morreu. Depois a gente vê que ele morreu. Mas o que a gente via ali naquela parede estucada era uma mão de homem escrevendo. Era um decreto ali, mas escrito pela mão de homem. E quando a gente olha a mulher adúltera, que foi pega lá no ato adulterando, e a lei de Moisés não mandava matar só a mulher, não, era para matar os dois, né? Mas aí a mulher, como sempre, levou, né? Ficou com a parte ruim, né? Eles levaram a mulher lá para apedrejar. Mas, na verdade, eles não queriam apedrejar as mulheres, eles queriam afrontar Jesus. Porque se eles quisessem apedrejar, a hora que pegou lá, teriam apedrejado e matado também os dois, né? Mas nós vemos aqui que eles trouxeram a mulher até Jesus. Aí, se Jesus fala apedreja, eles iam dizer, mas onde que está o amor que você prega? Se ele dissesse, não apedreja, eles iam dizer, mas como fica a lei de Moisés? Você não veio para cumprir a lei? Aí Jesus, o que fez? Diz a palavra que ele se abaixou, começou a escrever na terra. E ele disse essa palavra, aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas quem de nós não temos pecado? Todos nós temos. Então, o que aconteceu? Eles ficaram envergonhados, né? Porque eram todos pecadores. Só por ir lá afrontar Jesus já era um grande pecado, né? Porque o Senhor sabia o que eles tinham no coração quando eles chegaram lá. Ele sabia porque eles foram até lá. Mas ele não ergueu o dedo e começou a acusar eles, não. Ele só falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas não tinha ninguém sem pecado ali, porque todo mundo foi saindo. Diz que saiu do mais velho até o mais novo, foi um atrás do outro. Foi saindo. E aí só ficou a mulher. Aí quando Jesus levantou dali, ele olhou para ela e falou, cadê os teus acusadores? Eu também não te acuso, então vaza e não peques mais. Mas eu acho interessante que lá o rei morreu. Mas a mão do homem escreveu na parede. Mas aqui, no caso da mulher, foi Jesus que estava escrevendo, e ele estava escrevendo na terra. E nós viemos do pó, e para o pó nós vamos voltar. Então eu creio que naquele momento o Senhor estava escrevendo ali uma nova história para aquela mulher. A partir daquele momento ela seria uma nova mulher, ela não seria mais aquela mulher adúltera. Então, irmão, assim que Deus faz, às vezes ele pega a gente lá naquela situação tão difícil, aquela situação que as pessoas falam, isso daí não tem mais jeito. E o Senhor pega a nossa vida e transforma de uma maneira que as próprias pessoas que nos acusavam olham e não acreditam. Mas aquela pessoa ali, aquela uma que fazia tais coisas. E Jesus até hoje, ele continua transformando vidas. Então, por que o Senhor nos traz aqui, irmãos, num dia desse, segunda noite, ontem nós estivemos aqui, né? E hoje nós estamos aqui por quê? Para interceder por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Como eu citei aqui um dia desse,
acho que foi quinta, né, pastor, que a gente fica olhando que o Salmo diz que 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, não sei, e a gente fica, graças a Deus eu continuei de pé. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Nós temos que ficar de pé, irmão, mas não deixar ninguém cair do nosso lado. Nós temos que ser amparo para as pessoas, consolo para as pessoas. Nós viemos para cá, a gente ora, a gente santifica a vida, a gente estuda a palavra de Deus, a gente busca a intimidade com o Espírito Santo. Não é só para viver bem, não. É para principalmente ajudar os menos favorecidos. Às vezes chega pessoas perto da gente totalmente atribuladas, sem saber o que fazer da vida. E às vezes a pessoa ainda abre a boca e joga ela mais para baixo. Como fizeram com Jó. Joga a pessoa mais para o fundo do poço. Não é isso que o Senhor quer. Nós temos que estar preparados para ser amparo, para ser o socorro. Ser aquele socorro presente na hora da angústia. Porque hoje as pessoas vivem angustiadas. As pessoas hoje estão enfermas. Quando eu falo enfermas, não é enfermas na carne, não. É no espírito. Essa enfermidade é a pior que tem, irmãos. Porque é uma enfermidade silenciosa que às vezes a pessoa não nota. Às vezes a pessoa está do lado, parece que é uma pessoa alegre, parece até uma pessoa feliz, mas aquele ser é vazio, ele não tem nada. Ao contrário de nós, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, essas coisas não nos atingem, porque não há espaço para outra coisa a não ser o Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos cheios, essas enfermidades que o inimigo vem trazer, que o acusador vem trazer para a nossa vida, não chega, porque o Espírito Santo já preencheu nossos espaços vazios. Então nós temos que estar preparados para consolar as pessoas quando elas estão desesperadas. Ter um bálsamo para pôr na ferida quando a pessoa chegar machucada. Mas hoje as pessoas estão muito voltadas para si mesmas. Quer dizer, se eu tenho uma casa boa para morar, eu tenho meu carro bom para andar, eu tenho o que comer, eu tenho meu emprego, eu tenho dinheiro no banco, para que eu vou me preocupar com a irmã Irene ali? Eu quero lá saber se ela tem ou não tem. O importante é que eu tenho, as pessoas hoje estão vivendo assim. Mas não é assim, irmãos, aquilo que o Senhor deu é para nós dividirmos. Às vezes as pessoas estão numa casa confortável, enquanto alguém da família está jogado por aí. Ah, mas a pessoa é drogada, a pessoa não para no emprego nenhum. Então tem alguma coisa errada com ela, irmãos. O vício também é uma doença. E ele precisa ser curado. E quando eu falo que a gente tem que ser cheio do Espírito, quando a gente olha para as pessoas, a gente sabe qual é a necessidade dela. Então nós temos que olhar para uma pessoa drogada com um olhar de misericórdia. Ela não queria estar daquele jeito. Nós sabemos que um drogado, ele fica dias sem tomar um banho, sem comer, desesperado, andando de um lado para o outro. Será que a pessoa, se tivesse uma consciência, ela ia querer viver daquele jeito? Não ia querer. Ninguém escolhe aquilo, mas o inimigo pega as fraquezas da pessoa e leva a pessoa para esse lado. Alguns ele enlouquece, alguns ele faz ficar fechado no quarto com medo de tudo, não quer nem, não atende nem a porta porque tem medo. Então o Senhor nos chamou para nós sermos livres. E quando a gente crê no Espírito, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos livres, nós somos libertos de todos esses medos, de todas essas coisas. Então, irmãos, nós estamos chegando numa época que as coisas estão tão difíceis que as pessoas nem cumprimentam mais o seu vizinho. As pessoas olham para a gente de cima para baixo,
como se ela fosse muito grande e você não fosse nada. Mas nós somos filhos de Deus. Nós somos muita coisa. Nós somos escolhidos por Ele, fomos separados, irmão. Mas nós não fomos separados para nós termos uma boa vida, não, e ficar olhando as pessoas sofrer do nosso lado. Nós somos chamados para ajudar, para fazer a diferença. Hoje a gente vê que as igrejas podiam estar cheias, porque tem tanta gente que diz para a gente, eu sou evangélico. Eu sou evangélico, mas será que a pessoa sabe o que é ser um cristão? Ser um cristão é diferente. Será que uma pessoa que se diz eu sou evangélico, se dispõe a sair de casa debaixo de uma chuva, de um temporal, para ir orar por alguém? Não, irmãos, não vai. Mas o cristão verdadeiro vai. Ele não sabe o que ele vai encontrar pelo caminho, mas ele sabe que o Senhor vai guardá-lo durante toda a caminhada. Ele vai. Ele vai levar o socorro para aqueles que precisam. E o Senhor nos chamou, irmãos, para mostrar o caminho para aqueles que estão perdidos. Ele não chamou para nós acusarmos ninguém, ou mostrar a fraqueza desse ou daquele, não. Ele nos chamou para amparar. O Senhor Jesus não acusava ninguém. Ele apenas ajudava. Ele não acusava, não apontava o dedo para ninguém, não. Pelo contrário, ele libertava as pessoas, ele mostrava por onde ela devia caminhar. Ele fazia as pessoas sozinhas enxergar o erro dela. E é assim que a gente tem que fazer, irmãos. Não é apontar o erro da pessoa, não. Nós temos que ensiná-las a conhecer o Espírito Santo de Deus, a conhecer a palavra de Deus. Porque quando a pessoa começa a conhecer, ela começa a deixar. Ela começa a deixar. Aí Deus vai libertando o coração dela dos rancores, de tanta coisa, né? Tira tudo aquilo que está ali. E agora dá um novo coração, dá uma nova mente para a pessoa. Nós não precisamos apontar o erro das pessoas, não. Nós temos só que ensiná-las a caminhar. É igual nossos filhos, irmãos. Nós não temos obrigação, não é porque nós tivemos ele, de dar tudo de mão beijada para eles, não. Mas nós temos obrigação de ensiná-los a ganhar a vida. Nós temos que ensinar nossos filhos a ser responsáveis. E a gente começa desde pequenino, porque depois de grande, como dizia minha mãe, o cipó não torce mais não, tem que torcer ele quando é novinho. Então, quando a gente ensina ele a ganhar a vida, ele nunca mais vai depender da gente. É assim que nós temos que fazer. E com os nossos irmãos em Cristo, nós temos que fazer assim também. Nós temos que ensiná-los a servir, porque nós somos chamados para servir. E é isso que nós temos que fazer. Como o pastor sempre diz, cada um de nós tem um dom. Cada um tem um dom. E no momento certo, Deus vai nos chamar para que nós usamos esse dom. Agora tem gente que o Senhor deu dons assim excelentes. E a pessoa se envaidece, acha que é ela que é a poderosa, ela que pode tudo. Aí ela começa fazendo maravilhas pelo Espírito. Mas aí ela vai terminar só na carne. Deus não vai retirar o dom, porque Deus deu, Ele deu, está dado. Mas Ele vai parar de fazer as obras pelo Espírito e vai começar a fazer pela carne. Não vai ser mais a mesma coisa. Torna-se um costume, tudo é um costume, torna-se um costume. E nós, nesse caminho, não podemos ser mal acostumados, não. Porque cada manhã o Senhor coloca um renovo sobre nossa vida. E quanto melhor nós usarmos os dons, mais dons excelentes o Senhor vai nos dar.
Mas não é para nos engrandecermos, é para ajudar o próximo. É para ajudar o nosso próximo. E o Senhor Jesus está buscando, nos últimos dias, pessoas com quem Ele possa contar. E não são muitas, tem poucas pessoas que estão dispostas a deixar o seu conforto, deixar a sua tranquilidade para investir na obra de Deus. Porque não é fácil, irmão, ser cristão, não. Muitas vezes a gente deixa a família de lado. A gente tem que deixarmos, porque a salvação é individual. E não pode ter na nossa vida nada mais importante do que o Senhor Jesus. E muitas vezes nós pegamos filhos, nós pegamos casa, nós pegamos emprego e colocamos adiante de tudo isso. Colocamos primeiro. Primeiro na nossa vida tem que ser o Senhor Jesus. Mas até nós aprendermos, às vezes a gente passa por cima de muita coisa. Tem pessoas que não olham o que tem que fazer para subir, sobe pisando na cabeça do outro. E Deus não se agrada disso, irmãos. Deus não se agrada. Muitas vezes, para a gente aparecer, nós temos que desaparecer. Muitas vezes não, sempre tem que ser assim. E antes de nós sermos servidos, primeiro nós vamos servir. Então tem tanta coisa que eu poderia dizer aqui. Mas quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente sente. Quando a gente lê aqui um versículo, a gente é tocado. E a gente olha para dentro de nós mesmos, né? E é muito difícil olhar para dentro de nós mesmos. Aí a gente tem que reconhecer, Senhor, eu sou um pecador. O que é que eu estou fazendo? Mas nesta noite, irmãos, nós venhamos a estar alertas, para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar alerta para nós não magoarmos nossos irmãos, aqueles que estão do nosso lado. Para a gente não ver as pessoas caindo e não fazer nada. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de uma boa posição para ajudar as pessoas, não, irmãos. Há muitas maneiras de ajudar. E a melhor maneira de ajudar nem sempre depende de bens materiais, não. É tão bom quando a gente está... Tem dias que a gente está mais triste, meio para baixo, encontrar um amigo, um irmão, que chega assim do nada e fala do amor de Deus para nós, o quanto o Senhor nos ama. Aquilo edifica a gente, deixa a gente tão bem. É tão maravilhoso, irmãos, quando chega um irmão na casa da gente e fala do amor de Deus, né? Parece que a casa da gente enche de luz, fica tudo melhor. Nós não precisamos sair por aí fazendo obras para ser visto, não. Nós não precisamos ser vistos. Aquele lá está nos vendo o tempo todo. E quem importa que nos veja é somente ele. Não importa se o vizinho não está vendo, se o irmão não está vendo, se o tio não está vendo, se o pai, a mãe não está vendo. Deus está, irmão, Deus está vendo. Deus não desvia o olhar de nós em momento algum. Nós é que às vezes nós fazemos igual Adão fez, né? Quando o Senhor veio lá no jardim, Adão, onde você está? Está escondendo, porque estava em pecado. Mas às vezes as pessoas até tentam se esconder de Deus, mas não conseguem, não tem lugar para se esconder de Deus. Então a melhor coisa a fazer, irmãos, é nós termos respeito pelas coisas de Deus, é cuidarmos das coisas de Deus com carinho, é termos assim uma vida santificada na presença do Senhor, é sermos cristãos responsáveis, cuidar da casa de Deus com amor, com carinho.
amar nossos irmãos, né? Orar pelos irmãos. Não precisa o irmão chegar na gente para orar, não, para pedir oração, não. A gente olha para a pessoa e sabe que a pessoa precisa de oração. E ora. Mas a gente viu aqui 2 decretos. Aquele que foi escrito com a mão do homem levou à morte. Mas agora que o Senhor escreveu, e escreveu na terra, Ele fez nascer ali uma nova mulher, porque nós somos formados do barro, né, irmão? Agora o Senhor criou ali. A partir daquele momento, ela era uma nova mulher. E a única coisa que Ele falou para ela, vá e não peques mais. E quando Ele nos chamou também, e nos transformou as nossas vidas, Ele falou isso para nós, vai e não peques mais. Mas a gente sempre peca, né, irmão? Porque nós somos humanos, a gente sempre peca, ou por palavra, ou por pensamento, ou por gesto, sei lá o quê, mas a gente sempre peca. Mas o importante é a gente ter a humildade de pedir perdão. Se a gente pecou em relação a uma pessoa, vamos chegar na pessoa e pedir perdão. Se a gente pecou em relação a Deus, vamos quebrantar nosso coração e pedir perdão a Ele, né? E que nesta noite o Espírito Santo de Deus venha falar com cada irmão, venha falar com cada coração aqui, com cada pessoa que ouvir essa palavra, que o Senhor Jesus, assim como Ele escreveu ali na terra, Ele a partir de hoje faça de nós nova criatura, novo ser. Nós deixamos de ser criatura e venhamos a ser filhos de Deus, filho do Deus Altíssimo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai amado, pelas Tuas palavras. Muito obrigado, Senhor. Embora nós sejamos apenas pecadores, embora nós não entendemos às vezes o que o Senhor quer falar conosco, mas o Senhor nos ama mesmo assim. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que a nossa intenção, mesmo antes de praticar, que nesta noite, Senhor, venha nos dar discernimento, venha nos dar, Senhor, a sabedoria necessária, Pai, para nós não pecarmos contra Ti. Venha nos dar, Senhor, sabedoria para entender a Sua palavra, para entender aquilo que o Senhor espera de nós. Muito obrigado, Pai amado, pelos dons recebidos das Suas mãos. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem dirigido os nossos passos. Muito obrigado, Senhor, porque sempre que nós precisamos, o Senhor envia ajuda. Obrigado, Deus Santo, pelos irmãos, pelos amigos, pelos familiares. Obrigado, Pai amado, por tudo que tem nos dado. Que nesta noite, Senhor, aqueles que estão enfermos possam ser curados, aqueles que estão perdidos possam ser achados por Ti. Oh, Deus maravilhoso, que aqueles que estão fracos sejam fortalecidos, que a Tua glória venha descer sobre nós, Pai amado. Que aqueles que já se encontram caídos, Senhor, ache uma mão, Pai amado, que possa os ajudar a levantar. Oh, Deus de glória, obrigado, Senhor Jesus, por tudo de bom que tem feito, por tudo que o Senhor tem operado nesse lugar, pelos livramentos, Senhor amado, por aqueles que têm ficado libertos, Senhor, das suas enfermidades. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tem nos dado até aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos continuar confiando em Ti, porque até aqui nada nos faltou. Muito obrigado. Amém, Senhor Jesus.